Agora, a gente precisa decorar fórmulas. Precisa decorar mesmo, tá? Alguns vestibulares dão essas fórmulas, e aí você precisa só ter visto uma vez na vida e saber usar. Mas você não pode contar com isso. Vão ter vestibulares que não vão dar essa fórmula, e se você não souber, você não vai fazer o exercício. Tá bem? A gente precisa saber calcular a intensidade de um campo magnético e a intensidade de uma força magnética. Força magnética é força. E, como toda boa força, ela é medida em newtons. Campo magnético é medido em Tesla. Tá legal? Então, unidade de medida nova aí para vocês. Campo magnético é medido em Tesla. Letra que a gente costuma dar para campo magnético? B de bola. Tá bem? Então, campo magnético é medido em Tesla e a letra que a gente costuma usar para campo magnético é B de bola. Deixa eu escrever assim, ó. Tesão. O que é tesão? Tesla. Beleza, pessoas. Algumas coisas que você precisa saber. Dependendo do meio em que você está, o campo magnético ele pode ser mais fácil de atingir as coisas ou mais difícil. Que nem luz. Manja? A luz é uma onda eletromagnética, ela é afetada pelo meio. A luz ela se propaga na água com uma velocidade menor do que a velocidade com que ela se propaga no ar. Então, dependendo do meio, existe uma interação maior do campo magnético com as coisas ou menor. Tá legal? A gente chama isso de permeabilidade magnética do meio. Lá para a luz, a gente chamava de índice de refração. Lembra? Aqui para magnetismo, a gente chama de permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética no vácuo é 4π 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Precisa decorar esse? Não. Esse não. Ele dá toda vez. Tá legal? Se você precisar desse número por qualquer motivo, ele vai te dar esse número, não precisa ter de cor. Mas saiba que é um número fixo, constante, no vácuo. Beleza? A gente usa o símbolo de μ0 para representar a permeabilidade magnética no vácuo. E a gente só vai fazer o estudo aqui no vácuo. Beleza? Tá bom. Permeabilidade. Uma coisa mais permeável é aquela que deixa passar com mais facilidade, concorda? Então, o campo magnético ele é proporcional à permeabilidade. Ou seja, quanto mais fácil de passar, maior o campo magnético. Faz sentido isso? Então, repara que eles estão do mesmo andar, né? Se um aumenta, o outro aumenta. Eles são diretamente proporcionais. O campo magnético num fio... O campo magnético num fio, não. Gerado por um fio. Ele tem essa fórmula aqui. Deixa eu jogar isso daqui para esse lado. Jogar isso para esse lado. E deixar isso aqui em cima. Só para vocês enxergarem, tá legal? Vamos entender algumas coisas aqui, gente, ó. Quanto maior a corrente elétrica que passar no fio, maior o campo magnético. Faz sentido? Estou falando isso para você poder decorar. Então faz sentido que o campo magnético seja diretamente proporcional à permeabilidade, mas também seja diretamente proporcional à corrente elétrica que passa no fio. Além disso, quanto mais distante o ponto que eu estou considerando, menor o campo magnético. Faz sentido isso também? Esse R que eu coloquei aqui, ó, é a distância aqui. Que eu estou chamando de R porque as linhas de campo são circunferências, né? Então esse R seria o raio das circunferências, tá bom? E repara que está embaixo. Quanto maior essa distância, menor o campo magnético. Beleza? Vai ter que decorar essa fórmula aqui, mas ela não é tão difícil. Lembra que vai ser permeabilidade vezes corrente, até aí beleza. Dividido pelo perímetro do campo. 2πr. 2πr é perímetro. Lembra que o campo magnético em volta de um fio é circular. E aí pronto. Isso te possibilita lembrar desse 2πr. Tudo bem? Essa daqui não tem muito jeito de decorar. Eu não conheço nenhuma frasezinha fofa, não conheço nenhuma musiquinha para isso daqui, mas é basicamente a única que você tem que ter de cor. Se você tiver essa de cor, automaticamente você tem todas as outras de cor, desde que você entenda
os conceitos que eu vou falar agora, tá? Alguém tem alguma formulinha, algum método legal de decorar isso daqui? Que eu não conheço? Vai que, né? Pergunto todo ano, ninguém nunca tem, mas vai que esse ano surge. Beleza, então vocês vão ter que decorar, pessoas. Vocês conseguem? Vocês dão um jeito de decorar isso daqui? Dá um jeito de decorar isso daqui. O resto vai ficar bem tranquilo. Quer ver? Sabe como é que é a fórmula do campo magnético gerado no centro de uma espira circular? É igualzinha a essa. Só que eu tiro o π. Para começar, porque esse campo aqui não é circular, concorda? Ele é retilíneo. Dá pra ver? Essa linha de campo aqui vai ser retilínea. Então não vai ter muito a ver com o perímetro. Mas tem um outro motivo muito mais legal para você tirar o π. Porque o nome desse objeto aqui, pessoas, é espira. Isso é es-π. Aí você tem que tirar o π. Beleza? Antes tinha o π, agora não tem mais o π. E essa vai ser a fórmula do campo magnético gerado por uma espira circular. Simples assim, ó. Tirou o π. Eu nem me dei o trabalho de reajustar isso aqui, você viu? Eu só tirei o π e foda-se. Mas é isso, tá? Exatamente a mesma fórmula, mas tira o π e boas. Mas dá pra enxergar que pra decorar essa daqui, ó, você precisa ter essa de cor, né? Então pronto, tem essa, já tem duas. Da espira, inclusive. Dúvidas, comentários, outros métodos? Não? Beleza. Aí a gente vai para a tal da bobina chata. Ou simplesmente bobina. Qual que vai ser a fórmula da bobina? Concorda que a bobina nada mais é do que um monte de espiras, uma em cima da outra? Vamos supor que eu tenha duas espiras. Se eu fizer duas voltas, sabe o que acontece com o campo magnético, pessoas? Dobra. Se eu der 3 voltas, triplica. 4 voltas, quadruplica. Se eu tiver N espiras aqui, eu vou pegar o campo magnético gerado por uma delas e multiplicar por N. E essa vai ser a fórmula da bobina. Ó. Campo magnético gerado por uma espira vezes N. Tranquilo? Então aqui, o que está acontecendo? Ó. Daqui para cá, expira. Daqui para cá, eu tenho vezes N, porque são N espiras. Beleza? Aí, para lembrar o último, que é o tal do solenoide, você vai ter que decorar os nomes, tá? Os nomes são meio chatinhos de decorar. É fácil de esquecer. Mas vamos lá. Qual a diferença da bobina para o solenoide? A bobina, ela é muito aberta, mas curtinha. Beleza? O solenoide é muito comprido, mas pouco aberto. Então, para a bobina, esse comprimento aqui é irrelevante, mas o raio, né? Ou melhor, o diâmetro é bem relevante. Para a solenoide, esse comprimento L é muito relevante, mas o diâmetro é irrelevante. Para transformar a fórmula da bobina na fórmula da espira, é só eu trocar o diâmetro pelo comprimento. Beleza? Porque na solenoide, ou no solenoide, se você preferir, o comprimento é relevante, não o diâmetro. E na bobina, o diâmetro é relevante, não o comprimento. Então, trocou um pelo outro, já era. Trocar, deixa eu escrever aqui. Trocar diâmetro por comprimento. Eu recomendo bastante que vocês, durante alguns dias, reescrevam essas fórmulas a partir da própria memória, tá legal? Porque transformar uma fórmula na outra e na outra na outra te faz lembrar dos conceitos também, o que é bastante útil. Beleza? Para que servem essas fórmulas? Para calcular a intensidade de campo magnético em volta do fio ou
no meio de uma espira, ou no meio de uma bobina, ou no meio de uma solenoide. Beleza?